Olá, pessoal! Hoje estou com um trabalho acadêmico formatado de acordo com as normas da ABNT e vamos analisar quais partes do trabalho devem ser digitadas em uma fonte menor que 12. A norma para trabalhos acadêmicos, que é a ABNT-NBR 14724, ela recomenda que o tamanho da letra do seu trabalho seja 12 e não menciona nenhuma parte que deva ser digitada em fonte 14 ou 16, por exemplo. Ela recomenda a fonte 12 para todas as partes do trabalho, inclusive para a capa. Então, quando você vai digitar a sua capa, se a sua instituição não definir um outro tamanho da fonte, você vai adotar, tá certo? A fonte 12, que é a fonte padrão aqui da ABNT. No entanto, a norma, ela traz algumas exceções que devem ser digitadas em uma fonte menor. Mas qual é o tamanho dessa fonte menor? Para a fonte menor, pessoal, a norma não menciona o tamanho exato, mas o comum é a gente adotar o tamanho 11 ou 10 para essas exceções, que nós vamos analisar a partir de agora no vídeo. Eu vou explicar para vocês na ordem em que aparece na norma. Então, vamos para a primeira exceção que a norma traz: citações diretas com mais de 3 linhas. Então, eu estou aqui no meu referencial teórico. Nesse tópico, eu fiz inicialmente uma citação indireta. Então, citação indireta, ela fica do mesmo jeito do seu texto, né? Com a fonte 12, com o espaçamento 1,5, não tem mudança nenhuma. No final, eu coloco autor e ano. No entanto, pessoal, a citação direta, com mais de 3 linhas, que é aquela que você copia tal e qual está no texto dos autores, sem mudar nada, ela vai ter um tipo de formatação diferente. Então, ela vai ficar aqui com um recuo, certo? Esse recuo aqui, que eu padronizei para o meu trabalho, é o recuo recomendado de 4 centímetros, né? E aí ela é digitada no espaçamento simples, no 1,0, e a fonte vai ficar no tamanho 10. Então, meu trabalho, ele é todo digitado no 12, mas esse tipo de citação aqui, com mais de 3 linhas, ele fica no tamanho 10. Como eu estou adotando o tamanho menor, que é essa fonte 10 aqui, então esse tamanho, ele precisa ser uniforme para todas as exceções que aparecerem aqui no meu trabalho. Ou seja, em uma outra situação, eu não poderei adotar o tamanho 11. Verifique se o manual da sua universidade, evento ou periódico que você vai submeter o trabalho, ele define esse tamanho. Se ele não definir, você poderá escolher entre o 10 ou o 11. Então, o tamanho menor que você vai adotar deve ser o padronizado para as outras exceções que continuaremos vendo aqui no vídeo. A segunda exceção, pessoal, é uma nota de rodapé, né? Então, aqui na segunda página do referencial teórico, eu fiz uma nota de rodapé aqui para trazer uma informação adicional a esse texto principal, sem interromper a sua continuidade, certo? Então, quando você inclui a nota de rodapé, ela vem aqui, né, para a parte de baixo da página, e aí você vai selecionar, quando você terminar de digitar, você vai selecionar essa nota de rodapé, colocar na fonte do seu trabalho. No geral, quando o Word ele inclui a nota de rodapé, ele não coloca na fonte do seu trabalho. E aí você já coloca aqui Arial e eu já venho e altero o tamanho aqui para a fonte 10, que é o tamanho menor que nós estamos padronizando aqui no meu trabalho. A terceira exceção é a paginação, né? A paginação, ela vai ficar aqui no canto superior direito da página. Então, clicando aqui, certo? Quando você vai paginar, né? Então, você vem aqui inserir número de página, você coloca a página no canto superior direito. Quando terminar, você vai selecionar esse número aqui, aí você volta para a página inicial. Coloque na fonte Arial, que no caso aqui é a que eu estou digitando, meu trabalho. O seu pode ser Times New Roman, por exemplo, né? Se a sua instituição ela não definir se é Times New Roman ou Arial, você pode escolher uma dessas duas, que são as fontes mais utilizadas para trabalhos acadêmicos, né? Apesar da norma BNT ela não definir esse tipo de fonte, essas duas são as mais utilizadas. E aí você aqui com o número selecionado, você vai colocar Arial e também você vai colocar essa informação aqui na fonte 10.
A quarta exceção que a norma da ABNT traz é a ficha catalográfica, certo? Que são os dados internacionais de catalogação na publicação. Eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, a ficha catalográfica, ela só será incluída se ela estiver prevista no seu trabalho. E nesse caso, ela também deve ser digitada numa fonte menor. Então, aqui eu tenho um exemplo de ficha catalográfica que é bastante comum para monografias, dissertações e teses. Ela ficará atrás da folha de rosto no seu trabalho. Quem elabora a ficha catalográfica, caso seja necessário, é o bibliotecário ou bibliotecária da sua instituição. Então, aqui também é uma exceção no seu trabalho que vai ficar com a fonte 10. As fontes de ilustrações e tabelas também representam uma exceção que deve ser digitada no tamanho 10. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma tabela, e aí você pode ter uma figura, um gráfico, um quadro. Então, a informação da fonte dessas tabelas vai ser digitada com tamanho menor que 12. Caso você tenha gráficos ou ilustrações com legendas, as legendas também devem ser digitadas com a fonte menor que 12. Trouxe um exemplo de um gráfico para vocês verem. Eu tenho aqui um gráfico, então eu tenho um título aqui do gráfico, né? A fonte normal, 12. Eu tenho uma fonte aqui embaixo com o tamanho 10. E aí eu tenho aqui uma legenda. Então, essa legenda, pessoal, também, se você tiver em alguma ilustração, ela deve ser digitada também no tamanho 10. Sobre o corpo, aqui da tabela, a norma da ABNT, ela não especifica o tamanho da fonte, mas em geral nós utilizamos um tamanho menor. No entanto, verifique se o manual da sua instituição traz alguma orientação específica sobre o tamanho da fonte para o conteúdo dentro da tabela. Já a fonte, que fica localizada aqui na parte inferior, então ela sempre vai ser digitada com tamanho menor se realmente o trabalho está seguindo aqui a orientação da ABNT. Então, pessoal, são essas situações previstas na norma, né, que a gente precisa digitar com a fonte menor do que 12. E agora eu vou deixar na tela final uma playlist da ABNT com a norma mais atualizada sobre citações. Um abraço e até a próxima semana.